Agora nós estamos encerrando um assunto que eu diria assim que é um daqueles que mais importa a nós, é o domínio próprio. Se tem algo que o pessoal tem dificuldade hoje é domínio próprio. Parece que as pessoas estão mais predispostas a perder o autocontrole. Mas é interessante nós pensarmos a respeito do domínio próprio, não só de modo geral como virtude, mas também de forma mais clara como uma virtude cristã, um aspecto do dom do Espírito. E o domínio próprio, quando a gente pensa espiritualmente falando, ele diz respeito principalmente a nós enfrentarmos as tentações. Precisamos cuidar para não alimentarmos os desejos no nosso coração, a fim de que não fiquem nos nossos pensamentos, nem nos levem a realizarmos ações erradas. O domínio próprio ele diz respeito a nós considerarmos esse processo. Muitas vezes surgem desejos no nosso coração. Se esses são alimentados, eles se tornam pensamentos. E se esses pensamentos são alimentados, se tornam ações. O domínio próprio diz respeito a nós enxergarmos isso e nós interrompermos esse processo quando se trata de algo ruim. E é muito interessante nós vermos que a Bíblia nos fala que o desejo em si não é um pecado. O pecado não está no desejo, o pecado está em eu alimentar o desejo tornando um pensamento e alimentar o pensamento tornando uma ação. Por isso que em Efésios 4, 26 e 27 é dito assim: irai-vos e não, vamos de novo, irai-vos e não pequeis. Se está dizendo irai-vos e não pequeis, significa que a ira não é um pecado. O sentimento, gente, o desejo, não é um pecado. A ira não é um pecado. O pecado está no que fazemos com este sentimento. Por isso que diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Diz respeito, então, a não darmos tempo nem espaço para os nossos sentimentos. Se eu der tempo, se torna um problema. Veja, quando a gente permite que alguns sentimentos se mantenham no nosso coração, eles vão passo a passo, naturalmente se consolidando. Por isso que diz ali, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E também não podemos dar espaço, por isso que diz, nem deis lugar ao diabo. Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero sobre as tentações, que ele diz assim, as tentações, é claro, não podem ser evitadas, mas porque não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, não há necessidade de permitir que façam ninho em nosso cabelo. Então veja, gente, tentação todos nós vamos ter. Vão vir ideias, pensamentos, desejos, as coisas vão vir, mas está em nosso controle o quê? Deixarmos isso ficar em nós ou não. Você não pode impedir que um pássaro voe em cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Isso aqui é muito importante, gente. Então veja, como estamos lidando com as nossas tentações? Essa é a pergunta de hoje, e a grande questão é como devemos lidar com as tentações. Para isso nós temos um texto base, que eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. E hoje esse vai ser o texto base, vai ser apenas um versículo, né, e vai nos mostrar como a Bíblia ela é rica, gente. Às vezes só um versículo, né, pastor Marcelo? Já é suficiente para a gente pregar, porque aquele versículo já tem tudo aquilo que a gente precisa. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar.
Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Deus, cremos, Senhor, que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma. Por isso pedimos, Senhor, agora abre nossas mentes, abra os nossos corações, para entendermos a Tua vontade, para entendermos, Senhor, o que Tu queres para nós, para sermos transformados pela ação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pergunta a partir desse texto é como devemos lidar com as tentações. E esse texto claramente tem 3 partes. Ele mostra que há 3 formas de enfrentarmos, de lidarmos com as tentações. Nós lidamos com a tentação, em primeiro lugar, enfrentando as tentações. Veja o início do texto. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Existem tentações que nós devemos enfrentar. Há tentações que precisamos enfrentar de fato. Precisamos reconhecer as nossas dificuldades para combatê-las. Dificuldades que podem ser pecados como luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja, soberba e tantos outros mais que a Bíblia nos apresenta. Então essas tentações, não basta a gente olhar para elas e reconhecê-las, nós precisamos enfrentar. Precisamos viver uma batalha espiritual contra isso. Em Gálatas, Paulo nos fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E há uma oposição clara. Se eu quero desenvolver uma virtude como domínio próprio, eu preciso lutar contra as obras da carne que me conduzem para longe da vontade de Deus. O problema, gente, é que muitas vezes nós damos desculpas. Nós temos nossos pecados e às vezes tornamos eles pecados de estimação. E damos desculpa falando, não, mas não é bem assim, mas é só isso que eu faço. Mas isso não é algo tão ruim assim, não é grave, mas não faz mal a ninguém. E veja, precisamos aprender a parar de dar desculpas e enfrentar os nossos pecados. Por isso precisamos entender 3 coisas. Primeiro, o texto nos ensina que as tentações fazem parte da vida. Veja o início do versículo, as tentações em sua vida. As tentações não estão fora da vida, as tentações estão na nossa vida. Cada um de nós tem tentações dia a dia, ou não é? São coisas que aparecem na nossa vida, e só Deus e você sabem exatamente essas tentações. E nós sempre teremos tentações, mas às vezes a gente vai dando desculpa, e fala, não, eu sou avarento, mas se eu tivesse dinheiro suficiente, eu não seria. Não, eu sou irado, mas se a minha vida fosse tranquila, eu não seria irado. Não, eu dou espaço à luxúria, mas é por causa de tudo que eu já fiz. Está tudo na minha mente, se meu passado fosse diferente, eu não faria isso. E é interessante que essas frases que eu coloquei ali, elas estão no nosso livro. Lembram lá atrás, na semana 1, dia 5, na página 33? Foram exemplos dados lá no começo, e são exemplos importantes da gente lembrar. E eu fico pensando quais são os pecados que às vezes eu permito que cresçam no meu coração e eu não tenho enfrentado. Um pecado que eu busco enfrentar, gente, que eu cuido para não crescer no meu coração, é a avareza. A Ju sabe disso. Mão fechada. Hoje eu falei sobre a minha história familiar, falei que meu avô era avarento, mas meu pai, graças a Deus, não. Meu pai é um homem extraordinário. Ele é muito generoso, às vezes até demais. Mas eu não herdei isso dele. Eu herdei uma avareza, um apego ao dinheiro, aos bens. E eu lembro que Deus trabalhou isso no meu coração em vários momentos da minha vida. Talvez alguns eu já tenha até contado, mas gostaria de recontar. Um momento foi quando eu morava lá na faculdade, na FAAPAR. Gente, não sei se vocês sabem, mas alguns anos atrás, aquelas ruas ao redor lá da faculdade eram cheias de moradores de rua. Principalmente naquela avenida que é paralela com a Silva Jardim, como é que é o nome? Tem a Iguaçu para cá ou para lá. 7 de setembro. Tinham muitos moradores na 7 de setembro. Eu lembro que uma vez eu estava indo no mercado, e estava bem frio, os moradores tinham feito um fogo lá para se aquecer,
E aí eles vieram e falaram assim, olha, não tem como você comprar um miojo para nós? A gente precisava comer alguma coisa. Eu falei, não, vou comprar um miojo para vocês. Entrei no mercado, fui na seção de miojos, né? Estava lá aquela prateleira enorme, e eu fui vendo os miojos, começava pelos mais caros, ia para os mais baratos. Mais caro, miojo mais caro é o quê? R$2, né? Mas foi descendo, lá embaixo, tinha aquele 49 centavos o miojo. Aquela marca que você com certeza nunca ouviu falar, nem adianta eu dizer o nome. E eu comecei a pegar aquele miojo, aí eu peguei 1, peguei 2, 3, 4. Quando eu estava com aqueles miojos na mão, eu pensei assim, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo economizar em um miojo que eu vou dar para alguém. Gente, eu não sou muito de comer coisa cara, mas em miojo eu me dou ao luxo. Eu me mimo. Eu gosto do miojo da Turma da Mônica lá. Falo para a Ju, é outro gosto. Miojo, né, fazer o miojo bem feito. Se você não sabe fazer miojo, o Jacan, sabe aquele cozinheiro, ele ensina a fazer miojo, tá? Então, miojo pode ser bom. Mas eu estava lá pegando aqueles miojos, marca Diabo, 49 centavos, e eu olhei assim, eu falei, eu não comeria esse miojo? Por que eu vou dar algo para alguém que eu não comeria? Faz sentido isso? Aí não, eu sempre como da Turma da Mônica, fui lá, peguei os da Turma da Mônica, levei para eles, e aquilo me marcou. E eu fiquei pensando, puxa, a avareza é algo que eu tenho no meu coração, preciso tratar esse negócio. E Deus veio tratando ao longo da história. Lembro que muitos anos depois, eu parei num semáforo, e aí uma pessoa me abordou, pediu se eu tinha dinheiro, eu falei, não tenho dinheiro. E eu lembro que eu pensei aquela frase, se eu tivesse mais dinheiro, eu daria. Porque eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu tinha dinheiro, algum dinheiro eu tinha, mas não tinha para dar para aquela pessoa. E eu falei assim, Deus, quando eu tiver dinheiro sobrando, eu vou compartilhar. E Deus falou, você nunca vai. Se você não der agora, você nunca vai dar. Meus irmãos, por que isso acontece? Porque sempre quando nós vamos tendo mais, nós queremos mais e mais. E sempre achamos que temos pouco. E Deus trabalhou no meu coração, eu comecei uma prática de comprar biscoitos e dar para as pessoas. E daí eu lembrei do miojo e falei, não vou comprar aquele biscoito que eu não comeria, vou comprar um biscoito bom. E aí comecei a comprar Oreo, biscoitos bons, e deixar ali no porta-luva do carro. Mas tempo atrás eu parei com essa prática. Deixei de fazer isso. Eu lembro que tempo atrás, eu estava no carro, minha família, e aí parou alguém, veio, né, no semáforo, e falou assim, olha, você tem um dinheiro? Eu falei, não tenho nada não. A pessoa continuou, e o Enoque falou assim, papai, você tem dinheiro sim. Eu falei, não tenho, filho, olha aqui, não tem dinheiro não. Lá em casa você tem. Não, mas lá em casa é diferente. Não, eu sei que você tem as moedinhas, papai. Daí eu falei, filho, mas não é bom dar dinheiro, né? É melhor dar comida para as pessoas, que ele está com fome. Então vamos comprar, papai. Eu falei, então vamos. Outro dia a gente vai no mercado e falou, não, papai, vamos agora. Vamos agora. E eu fui no mercado com ele, compramos, e a gente tem essa prática. Falando nisso, tem que repor o estoque. Mas a gente começou a comprar o biscoitinho cookies alpino. A gente foi no mercado e eu falei assim, puxa, eu vou comprar algo bonito também, não só gostoso, algo bonito. Porque quando tu dá algo para a pessoa e é bonito, tem um outro valor, né? E um morador de rua, você dá um biscoito qualquer, ele vai achar, estava ali sobrando, né? Agora, se tu dá um negócio com papel bonito, brilhoso, dourado, é diferente. E é legal como marca o coração das pessoas, gente. Né? Às vezes, a pessoa vem e ela não está nem pedindo. Tem aqueles vendedores, agora está na moda fazer, como é que chama aqueles? Não, brigadeiro. O que tem gente vendendo brigadeiro e pão caseiro, já viram? O que mais tem é pão caseiro. E às vezes o cara vem assim, aceita um pão caseiro? Eu falo, olha, não aceito, mas você aceita um presente? Aí eu pego o biscoitinho e falo, um lanche para você depois. Gente, isso aí muda o dia da pessoa. E olha que eu nem comprei o pão dele. Se eu comprar o pão, melhor ainda, né? Mas eu ainda estou melhorando na minha avareza. Então, ainda tenho que dar mais um passo, começar a comprar o pãozinho aí. Mas veja, são coisas para a gente reconhecer a nossa dificuldade e lutar contra isso. Cada um tem a sua dificuldade e precisa ver a sua tendência ao pecado para enfrentar a tentação. Em segundo lugar,
Além das tentações fazerem parte da vida, gente, as tentações, gente, elas não são algo diferente. Nós não somos exceção. Às vezes a gente acha que a gente é super diferente, mas veja lá o texto. As tentações não são diferentes. Está ali no texto. Nenhum de nós é perfeito e todos nós enfrentamos dificuldades. Todo mundo aqui enfrenta tentações. Às vezes a gente acha que a gente é diferente. Né? Ninguém está na situação que a gente está. Ninguém está tão mal como a gente está. Não, a minha situação... Os outros conseguem não ser avarentos porque eles estão bem financeiramente, mas eu não. E a gente começa a se enxergar como diferente. A gente começa a pensar no que nós não temos e os outros têm, ou naquilo que temos e os outros não têm, nas dificuldades. Não, eu brigo com meus filhos, mas também meus filhos são os mais complicados. Os outros não brigam, mas se tivesse um filho como o meu... Veja, gente, nós não somos diferentes dos demais, todo mundo aqui está na mesma. Todo mundo aqui é imperfeito, pecador, mas buscando conhecer cada dia mais um Deus perfeito que nos transforma. Esse é o caminho. Por isso que eu acho muito interessante, né, a máxima que tinha, pelo menos quando eu morava no Rio Grande do Sul, da Igreja Batista Monte Serrat de Porto Alegre, que era essa aqui, ó, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Igreja não é lugar para pessoa perfeita. Se você é perfeito, aí você vai para outro lugar, se vai lá, fala, agora o Papa morreu, né? Tem que esperar o próximo Papa para canonizar você, né? Já que você é perfeito. Mas não é aqui o seu lugar, porque aqui é lugar de pessoas imperfeitas. Do maior ao menor, todo mundo aqui é imperfeito, mas estamos buscando melhorar. E é muito interessante que a Bíblia não conta a história de pessoas perfeitas. A Bíblia poderia ser um livro idealizado, né, que todo mundo faz tudo certinho, mas não é. A gente pega os heróis da fé, Abraão. Abraão mente que a mulher dele é a irmã dele para não morrer, com medo. A gente pega Davi, Davi aprontou um monte. Gente, a gente pega Elias, veja, o maior dos profetas, Deus leva ele para o céu, de tão especial que era esse cara. Mas olha o que o texto de Tiago 5,17 diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Por que que um homem pecador como Elias ora e acontece aquilo que ele ora? Porque não se trata dele, se trata do Deus de Elias. Veja, gente, a Bíblia, ela nos apresenta pessoas imperfeitas. Nós não somos uma exceção, nós não somos um pecador no meio de santos na igreja. Nós somos alguém buscando a graça de Deus no meio de outros no mesmo propósito. E é interessante vermos que além de não sermos exceção, nós não estamos sozinhos também. Veja, não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Outras pessoas já passaram por tentações como as que a gente passa. Outras pessoas já tiveram que enfrentar as suas dificuldades. Jesus também passou pelo mesmo que nós. Gente, Jesus foi tentado. Lembram? Jesus foi tentado no deserto, diz o texto bíblico. Ele tinha necessidades. E foi tentado para transformar as pedras em pão, porque ele estava com fome. Foi tentado a se jogar do alto do templo. Por quê? Se tu és filho de Deus, foi tentado a mostrar quem ele é. Veja, orgulho. Foi tentado a ter todos os reinos da terra. Tentação do poder. Jesus não foi uma pessoa sem tentações, ele foi tentado em tudo. Só que Hebreus 4,15 diz: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. O nosso sacerdote passou as mesmas tentações que a gente. Por isso que eu, como pastor, eu não escondo que eu passo por tentações. Eu não escondo minhas fragilidades. Vocês dão risada de mim, mas eu não escondo. Por quê, gente? Porque pastor não é uma pessoa perfeita. Tá? Jesus é perfeito.
Mas mesmo Jesus, que é perfeito, passou por tentações, quanto mais nós. Então, eu acho muito interessante pensarmos nisso. Até essa semana, conversando no nosso PG, uma pessoa falou que tem muita dificuldade, às vezes, de ouvir os padres falando, porque às vezes o padre está lá e fala sobre filhos, mas não tem filho. Fala sobre casamento, mas não é casado. E aí parece meio contraditório. Dessa pessoa falou, eu acho interessante que a gente não sente tanta conexão com o padre, porque fala de algo que ele não vive. Agora, um pastor pregando, né, casado, fala sobre casamento, faz mais sentido. Fala sobre filhos, tem quase 4 filhos, aí faz mais sentido, né? Então faz sentido. E é interessante nós pensarmos isso. Essa conexão que a gente cria, porque nós não estamos sozinhos. Você não está lá perdido na sua vida, sofrendo tentações e ninguém mais está. Todos nós estamos enfrentando nossas dificuldades. Alguns dias atrás, eu e minha família fomos ver o filme O Rei dos Reis no cinema. Muito legal. Vale a pena, recomendamos. Tá? O desenho muito legal mesmo. Alguém falou para mim que o menininho do filme lembrava muito Enoque. Lembra mesmo, né, amor? Lembra muito assim com a espadinha e tudo. Mas o que me chamou a atenção, acho que a minha única crítica ao filme, excelente o filme, né? Uma crítica de chato que eu sou, mas enfim. Eu achei Jesus muito, como é que fala? Idealizado, assim, sabe? Eu achei ele muito sereno, tranquilo, sabe? Eu acho que Jesus era mais vivo, né? Ele parece meio angelical, assim. Eu gosto muito do Jesus do The Chosen, porque ele é muito natural, né? E eu, quando imagino Jesus natural. E Jesus ali parece a tentação no deserto. O diabo vem num redemoinho assim, já fala com uma voz assustadora, né? Oh, eu já fico, puxa, isso não é muito tentação. Tentação é algo mais, né? Quem dera as tentações fossem assim, né? Aí é mais fácil da gente enxergar elas. Tentação é mais uma vozinha no ouvido. Faz tal coisa, né? Tentação é mais suave, digamos assim. Mas eu creio que Jesus passou por tudo o que a gente passou. Por todas as tentações, seja quais forem. Jesus conheceu a tentação e venceu. Então ele nos dá a prova que podemos também enfrentar as tentações e as vencer. Em segundo lugar, o texto fala de nós suportarmos as tentações. Veja o texto, Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Há tentações que precisamos suportar. Não se trata mais de enfrentar, mas de suportar. São problemas que nos desanimam, dificuldades que nos levam a duvidar de Deus, decepções que nos frustram. É aquilo que a gente chama também de provação. A provação, ela é um tipo diferente de tentação, porque ela nos tenta a desanimar, desacreditar, nos abatermos. É a tentação para isso. Não é a tentação para nós realizarmos algum pecado, mas é para nós deixarmos de lado a nossa fé. E essas provações podem ser das mais variadas. Pode ser uma dificuldade na nossa família. Pode ser a nossa doença ou doença de alguém que a gente ama. Problemas financeiros. Há várias dificuldades que precisamos suportar. Para isso precisamos, em primeiro lugar, lembrar da fidelidade de Deus. Deus é fiel, o texto traz. Deus é fiel. Deus nunca deixa de ser fiel, gente. Mesmo que às vezes a gente não consiga entender o que está acontecendo conosco. Tempo atrás, eu e minha esposa, a Ju, a gente comentou com algumas pessoas, e depois eu até falei de púlpito, que a gente tem um chamado para o Canadá. E ano passado, gente, a gente começou um processo seletivo para o Canadá. E a gente só começou esse processo, né, amor? Porque foi algo que chamou muita atenção, foi muita coincidência. Eu lembro que a gente estava começando a ter contato com pessoas no Canadá. Um professor lá da Favapar falou, Vili, conversa com tal pessoa, liga para ele. E eu peguei, liguei, a pessoa não me atendeu, desliguei. E um outro dia esse cara me ligou, começamos a conversar, era uma quarta de manhã. Comentei sobre nós, contei toda a minha história para ele. E aí ele falou assim, puxa, beleza então, que Deus abençoe vocês. Maravilha. Desliguei. De tarde, eu recebi uma ligação de alguém do Canadá. E aí era um cara que era um brasileiro, mora lá, e que faz parte de uma agência missionária lá no Canadá.
E olha a história, olha o que aconteceu. Esse cara brasileiro estava lá, e ele estava conversando com a funcionária dele que estudou na FAAPAR. E ele perguntou assim, não tem alguém lá na FAAPAR que deu aula para você que poderia vir para o Canadá? Daí ela falou, olha, tem o professor Vilibaldo, mas não sei se ele ia querer vir. Quando ela falou Vilibaldo, meu nome que é um pouco incomum, né? Alguém lá ouviu um outro brasileiro, que era aquele cara que eu tinha conversado justamente naquele dia de manhã. Ele falou, Vilibaldo? Eu falei com ele hoje, ele quer vir para o Canadá, sim. Aí, pronto, né? O pessoal lá na agência falou, é o Vilibaldo. Eu falei, pronto, então vamos para o Canadá. E começamos um processo seletivo, claro, teve prova, teve um monte de coisa. E a gente estava se preparando para a possibilidade disso. E ano passado, depois de um longo percurso, a gente recebeu uma negativa. Olha, não vai dar certo. E foi uma decepção, porque a gente estava se organizando para essa possibilidade. E hoje eu olho para trás e fico falando assim, puxa Deus, por que você permitiu tantas coincidências na nossa vida e não nos conduziu por esse caminho? É estranho, né? Mas às vezes Deus permite algumas coisas. E a gente olha e não é porque Deus faz diferente do que a gente esperava que Deus não é fiel. Pelo contrário, Deus é fiel, gente. E se eu não estou no Canadá, nem estou para ir para lá, Deus tem um propósito. E eu lembro conversando com a Ju falou, amor, eu sinto que um dos propósitos da gente estar aqui é a gente olhar para o nosso condomínio também. Tem muita gente no condomínio que talvez não conheça Jesus. E a gente começou a trabalhar mais no condomínio. Começamos um PG lá no nosso condomínio. E entendemos que se Deus não abre uma porta, talvez é porque onde nós estamos, Deus tem um propósito que não estamos vendo. Não sei o propósito do que está acontecendo na sua vida, mas lembre que Deus é fiel. Em segundo lugar, creia no controle de Deus. Veja, e Ele não permitirá. Deus permite as coisas e nada foge do controle dele. Tem coisas que são permissão de Deus. Nem tudo que acontece é vontade de Deus, no sentido que Ele gostaria plenamente que aquilo acontecesse. As coisas ruins, não é que Deus gostaria que acontecesse, mas Ele permite dentro do seu propósito. Nada foge ao controle de Deus. Só que às vezes a gente tem algumas frustrações e a gente fica, parece que fugiu do controle de Deus. Tempo atrás eu estava conversando com o professor Gusso, que é um professor da nossa instituição. O professor Gusso está há 35 anos dando aula na FAAPAR. 35 anos, é mais tempo do que eu tenho de vida. Eu sou novo, gente, eu só tenho cara de mais velho, tá? Pessoal, tem gente que tem 50 com cara de 30, eu tenho 30 com cara de 50. Mas veja, o professor Gusto está há 35 anos lá. E eu conversando com ele, falei, nossa, professor, o senhor é a cara da FAAPAR. Não consigo nem pensar a FAAPAR sem o professor Gusto. Ele falou, mas talvez eu não estivesse aqui. Eu falei, como assim, professor? Ele falou, muitos anos atrás, a FAAPAR tinha professores, e esses professores, eles estavam sendo enviados para a Inglaterra, sendo pago para eles estudarem lá. E aí tinha uma fila de professores. E aí um professor foi enviado, aí chegou a vez do segundo, chegou a vez do terceiro, do quarto, do quinto, e quando chegou a minha vez, falaram, não vai mais ter envio de ninguém para a Inglaterra. O último foi o professor Jaziel, foi para Birmingham, na Inglaterra, e eu, que estava na fila de espera, fui avisado que não poderia ir. E eu falei, professor, o que você fez? Ele falou, eu aprendi que quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Eu não fiz nada na Inglaterra, mas eu estudei no Brasil e eu foquei aonde eu estava dando aula. E aí eu pude fazer meu mestrado, e no meu mestrado escrevi meu livro de grego e de hebraico, tem 2 livros, de ensino de línguas originais. E assim eu tive meu percurso. Veja, maravilhoso isso. Na minha história eu também passei por isso. Eu lembro quando eu fazia mestrado, gente. Ju gravidinha, eu terminando o mestrado. Ia nascer o Benjamin em março de 2018. E aí eu preocupado, porque eu ganhava bolsa de mestrado na época. Tá? Então, tinha um salário aqui na igreja, mas eu tinha a bolsa. E aí eu falei para a Ju, puxa, então eu vou ter que, terminando o mestrado, já ingressar no doutorado para pegar a bolsa de doutorado.
Precisamos do dinheiro por causa do nosso filho. Só que o que aconteceu? Eu fiz a inscrição, gente, para o doutorado, e como é que chama? No edital, dizia assim, enviar documentos. RG, CPF, tarará, tarará. E eu enviei o RG com o CPF. Só que tinha que enviar separado, arquivo separado, eu mandei no mesmo arquivo. Foi indeferido o meu processo. Não pude nem tentar, nem fazer prova, nem nada, indeferido. Eu, mais 20 e poucas pessoas tiveram um processo indeferido. A gente fez um baixo assinado, tentando, negado. E eu fiquei triste, né? Falei, Deus, precisava entrar no doutorado. Precisava para pegar a bolsa, para ter um dinheiro. E aí, o que aconteceu? Fui apresentar a minha dissertação de mestrado. Meu orientador falou, Vili, seu trabalho está excelente. Seu trabalho está nível tese de doutorado. Então, eu conversei aqui com os avaliadores e nós vamos lhe indicar para uma progressão automática. O que é isso? Você vai passar para o doutorado sem nem precisar fazer prova nenhuma. Você não vai passar pelo processo seletivo. Você vai ser promovido aqui dentro para o doutorado. Eu falei, glória a Deus, maravilha, obrigado, professor. Só que tem um detalhe, tem que ver se ainda está no tempo hábil. E aí depois ele veio com a notícia, Vili, sinto muito, mas não vai dar. Passou do prazo que podia fazer. E ele triste, e eu falei para ele, professor, você sabe que eu creio em Deus. 2 vezes eu tentei e não deu certo. Deus tem um propósito. Meu filho está para nascer, talvez Deus queira que eu foque no meu filho. Isso, gente, essa negativa me permitiu entrar na FAUAPAR. Se eu tivesse entrado no doutorado e ia pegar bolsa, eu não ia poder dar aula na FAUAPAR. Quem tem bolsa não pode dar aula. E isso permitiu que eu fosse para a FAUAPAR e permitiu que eu estivesse lá até hoje. Então eu vejo como um cuidado de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida, gente, que a gente vê negativamente, mas a gente precisa crer que Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas e Ele permite, e nada foge ao controle dEle. Por fim, precisamos entender o tamanho da nossa aprovação. Veja, não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. As tentações podem parecer maiores do que nós, mas não são, pois Deus nos capacita. Você já sofreu algo que parecia maior do que você? Parecia que você ia ser consumido por aquele problema, por aquela dificuldade. Eu lembro, por exemplo, da separação dos meus pais. Gente, meu mundo desabou. Meu mundo era minha família. Quando eu vi minha família quebrada, nada mais fazia sentido na minha vida. Mas Deus mostrou o seu amor em meio à dor. Deus cuidou da minha família, mesmo com tudo que aconteceu. Tem situações que acontecem que parece que vão nos engolir, vão nos incapacitar. Mas Deus, com a sua graça, nos capacita e nos sustenta. Por fim, terceiro e último lugar, gente, além de enfrentar e suportar as tentações, tentações que nós precisaremos resistir. Resistindo às tentações. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Veja, há tentações que precisamos resistir. Às vezes é um desejo imoral, às vezes é um impulso de raiva ou vingança, às vezes é uma vontade de contar uma fofoca ou falar mentiras. Veja, segurar a língua, segurar os desejos, segurar os impulsos. Eu enxergo muito Sansão nisso aí, né? Sansão é nosso exemplo do que não fazer. Sansão, que era um cara descontrolado, se apaixonava e era conduzido pela paixão, se descontrolava e agia vingativamente. Alguém que não segura a língua conta seu maior segredo para a pessoa errada. Imagina o arrependimento desse cara quando, né, contou para Dalila, acordou, está com o cabelo tudo cortado. Deve ter passado a mão na cabeça, não acredito. Mas Sansão, você contou vários segredos e ela ia tentando. Mas iludido. Muitas vezes nós vamos ser tentados e precisaremos resistir às tentações. Tem gente que acha que para resistir, pode passar mais um, precisa enfrentar a tentação buscando ela. Veja, diz ali, quando forem tentados.
Meu irmão, não tenha pressa para ser tentado, tá? Não corra atrás da tentação. Tem gente que faz igual o Bruce, do Procurando Nemo, né? A tentação dele é os peixes, ele quer devorar os peixes. O que ele faz? Pega os peixes de amigos. Peixes são amigos, não comida, né? Diz ele. Mas é só o peixinho sangrar, ele já vai para cima. Veja, gente, não precisa ser o Bruce ficar ali com a tentação ao seu redor. Vai para longe. Muita gente acaba vivendo de uma forma errada. Se você tem dificuldade com pornografia, você tem que se proteger, fazer cercas na sua vida. Talvez habilitar o seu celular para não permitir que você use depois de determinado horário, para talvez não permitir que você use determinados aplicativos. E às vezes, a gente precisa enxergar uma saída também. Veja, ele mostrará uma saída. A melhor forma de resistir é encontrar uma saída. A melhor forma de resistir não é você ficar ali, ter a tentação, não, eu vou aguentar. Meu amigo, vê a tentação, foge, saia. Resistir às vezes é sair, fugir. Lembram de José? Veio a mulher de Potifar, agarrar ele, o que ele fez? Ficou, não, eu não vou sentir nada, pode me agarrar que eu não vou sentir nada. Ele saiu correndo, gente, fugiu. Ele sabia que se ficasse, ia dar ruim. Então, às vezes, a gente precisa buscar uma saída. Já contei do meu amigo, né, que deletou o Instagram. Eu cheguei para ele e falei, cara, por que você deletou o Instagram? Não, Vili, poxa, aquele negócio, eu entro lá no Instagram, só mulher com pouca roupa dançando lá, umas danças sensual. Ele falou, não, cara, tu vai usando, o algoritmo vai vendo o que você gosta. Ele falou, mas é isso que eu gosto. É esse negócio que eu gosto mesmo. Eu falei, então tá certo apagar. A gente tem que se conhecer. Melhor ele apagar um aplicativo do que ele perder a vida dele na pornografia. E Jesus fala, né, se a mão direita o leva a pecar, corte e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Claro, gente, aqui não é literal, tá? Não vão decepar os membros aí, igual Orígenes, né, Juliano? Orígenes que falou, então eu vou me castrar, o cara se castrou, olha que loucura. Não faça isso. Isso aqui não é literal. A ideia aqui é, se tem algo atrapalhando sua vida, corte isso. Se é o Instagram, apague esse aplicativo, gente. Hoje pela manhã eu estava dando EBD, eu falei que eu gosto de ver quanto tempo que eu gasto nesses negócios. Teve uma vez que a Ju falou assim, deixa eu ver quanto tempo você gasta aí no Instagram, que eu quero ver. Eu falei, tá bom, amor, veja aí. Daí ela olhou, tá. Eu falei, não, agora deixa eu ver você. Não precisa olhar. Não, deixa eu ver, mulher. Quanto tempo deu o meu lá? Daí ela falou, deu 35 minutos diários. Deixa eu ver o seu. Daí ela, não precisa ver, deu 50 minutos. Eu falei, nossa, 50 minutos? Que isso? É muito tempo, é muito mais do que eu, né? Como se fosse. Mas veja, esses dias eu fui olhar, estava lá 50 minutos diários no meu Instagram. Aí eu falei, vou cortar esse negócio, paguei o aplicativo. Nem sei se a Ju viu que eu paguei. Gente, por quê? Porque é algo que vai atrapalhar a gente. 50 minutos diários, tu vai somando ao longo do mês, sei lá, dá mais de 20 horas, é isso, né? Ao longo do ano, 300 horas. É muito tempo. Veja, se é uma tentação para nós, para a gente ficar ali vendo os vídeos, e tem, eu não sei o que você assiste no Instagram, no YouTube, é melhor nem saber. Eu sei que às vezes eu entro no celular do Ju, tem coisa, mulher gosta, né, de tirar espinha. Não sei como é que tem gente que vê vídeo de tirar espinha, mas eu gosto, já viu, pastor, aqueles vídeos dos caras tirando o casco do boi? Embaixo, assim, tirando. Isso aí prende a gente. Você vê isso aí, pastor? Não? Eu sei lá o que você assiste, mas cada um tem a sua tentação. E é uma loucura, tem gente que vê vídeo dos caras tirando cera de ouvido. E aí fica lá horas assistindo esses negócios. Tentação para a pessoa. Tem gente que está quase... Eu não sei, cada um tem a sua tentação, mas a grande questão é, a gente precisa enxergar o que é tentação para nós. E se necessário, cortar. Tempo atrás eu cortei um seriado na minha vida. Estava contando, inclusive, ali na EBD, né? Cortei o seriado, avisei para a Jó, não vou mais assistir. Não sei o final, não quero saber, nunca vou saber. Quando chegar no céu, talvez seja a primeira coisa que eu vou perguntar para Jesus.
Jesus, como é que acaba aquele seriado que eu não assisti? Pode ser. Mas cortei da minha vida. E tinha um amigo meu que conversava muito sobre esse seriado comigo. Toda vez que me encontrava, falava, vamos conversar. E ele veio empolgado, eu falei, cara, cortei esse seriado. Daí ele falou assim, tá, mas quando que você vai voltar? Eu falei, nunca. Como assim? Ele ficou assim, eu não conseguia cogitar alguém gostando do negócio e cortar da vida. Por que alguém vai cortar da vida algo que gosta? Porque se tornou um problema, se tornou uma tentação. Meu irmão, melhor cortar um seriado da sua vida do que você perder horas e horas. Veja o efeito das coisas na sua vida e aprenda a cortar. Encontre uma saída para a tentação. Por fim, gente, nós podemos resistir às tentações e poderemos conseguir resistir. Veja, para que consigam resistir. Nós podemos, gente, resistir às tentações desde que estejamos ligados a Jesus. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu acho muito interessante, gente, essa música do Legendários, que não é do Legendários, mas eles usam, né, pastor? Assim que eu luto as minhas guerras. Nós cristãos, nós temos uma visão diferente da vida. Nós enxergamos a vida envolta numa batalha espiritual. Uma batalha que inicia a cada dia e que permanece constante no nosso dia. Uma batalha na qual precisamos enfrentar as tentações. E a vitória nessas batalhas, gente, não se iluda, não está na sua força. Eu vou todo dia me treinar para eu vencer as tentações. Minha tentação é a gula, então todo dia eu vou pegar e ficar olhando para um doce, até vencer a vontade. Meu irmão, não é assim que você consegue. Quando a gente fala de espiritualidade, a nossa força não vem de um treinamento perfeito. Nossa força vem de um treinamento buscando a graça do Senhor. É nele que nós conseguimos força. Por isso, as minhas guerras eu luto de joelho no chão. As minhas guerras eu luto orando e pedindo a graça do Senhor Deus. E nesse sentido, nós podemos agora olhar para nossas vidas e pensar nas guerras que temos guerreado. Qual tentação no seu coração? Que desejos estão aí? Com o que você tem perdido tempo? Veja, eu cortei o seriado da minha vida. O que você teria medo de cortar na sua vida hoje? O que você teria medo de perguntar a Deus o que queres que eu corte? E você tem medo que Ele fale que é determinada coisa? Será que é o uso do celular? Será que é um filme, uma série? Será que é uma prática que você tem mantido? Será que é um pecado de estimação? Precisamos olhar para dentro de nós, para nós vencermos as tentações, com o domínio próprio, que não vem da nossa força, mas vem de Deus. Por isso convido você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça, para nós orarmos pedindo a graça de Deus. Senhor, somos gratos, Pai. Somos gratos pela Tua palavra que nos ensina, pela Tua palavra que nos instrui e nos direciona. Somos gratos, Senhor, porque podemos, Pai, enfrentar, suportar e resistir às tentações. Podemos enfrentar, Senhor, aquelas tentações que estão sempre na nossa mente, coração, aquelas dificuldades que nós temos, nossas fraquezas, mas são fraquezas que podem ser vencidas contigo, Senhor. Tua palavra diz que quando somos fracos é que somos fortes. Por isso sabemos, Senhor, que essas fraquezas, elas te glorificam, porque elas podem mostrar o quanto podemos ser mudados e transformados pela Tua graça e pelo Teu amor. Também, Senhor, sabemos que podemos suportar as provações, tentação de desanimarmos, tentação, Senhor, de entregarmos as coisas, tentação de largarmos a fé e olharmos apenas para os problemas. Podemos suportar tudo aquilo que temos enfrentado com o Teu sustento e a Tua provisão. Também, Senhor, quando vierem as tentações, nos
desejos, sabemos que podemos resistir, não pela força do nosso braço, mas pela ação do Teu Espírito, nos cuidando e nos mostrando uma saída. Por isso eu te peço, Deus, que esteja nos dando sabedoria, para nós vivermos conforme a Tua palavra, para nós seguirmos a Tua vontade, vencendo as tentações e exercendo o domínio próprio, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, amém.